Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Márcia, Darcy. Boa noite, João Paulo. Fabiana. Daniela. Leila. Boa tarde, Darcy. Doutora Maura, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando mais uma live aqui nas terças-feiras, que tenho feito, né, e todas as semanas nesse mesmo dia. Porém, alterei um pouquinho o horário para 17h45, ao invés das 18 horas, na razão de um compromisso que tenho após, e estava ficando um pouco corrido. Boa tarde, Isaías, seja bem-vindo. Fernanda. Nosso objetivo hoje, gente, o objetivo que eu trago com essa live para vocês e gostaria de construir juntos com vocês, é fazer algumas reflexões sobre as lives que fiz nas últimas semanas com os conselheiros do Conselho de Recursos da Previdência Social. Queria trazer um pouco do que eu anotei aqui, eu anotei tudo que eu vi, que aprendi, e provocações, aprendizados. Eu queria tentar, dentro do possível, fazer essa parada, então, para a gente dar uma respirada, conversar um pouco sobre o que foi produzido até aqui, para que a partir da próxima terça-feira a gente possa dar continuidade no projeto, né? Eu quero dar continuidade no projeto, já tenho aí agendado com mais um conselheiro para conversar e quero dar continuidade até onde for possível, a gente poder incrementar as nossas conversas, trazendo conselheiros de todos os cantos do país para tentar entender um pouquinho mais, né, o funcionamento do Tribunal Administrativo da Previdência Social. Então, meu objetivo aqui hoje é fazer essas reflexões. Não teremos nenhum convidado, os convidados são vocês, né, que são sempre convidados, né, mas hoje, mais ainda, porque eu quero deixar bem à vontade, como sempre deixo, né? Que vocês façam questionamentos, as provocações de vocês, com relação aos assuntos que eu vou trazendo. Eu preparei uma pequena pauta aqui, que eu quero tentar né, cumprir ela dentro dos 55 minutos que a gente tem aqui na live. E eu gostaria muito da participação de vocês. Se algum de vocês, inclusive, quiser participar, me avisa, eu chamo. E entra aqui na live e a gente conversa, sem problema nenhum, tá? Se algum de vocês quiser fazer uso da palavra, né, falada, quiser conversar, bater um papo aqui também, é só me anunciar aí nos comentários que eu posso puxá-los, convidá-los e a gente conversa um pouco, né? Claro, não vai dar para conversar muito porque eu tenho uma pauta que eu gostaria muito de conversar com vocês. Mas sejam todos bem-vindos, Michele, Camila, doutora Márcia, Tatiane, estou acompanhando aqui os colegas que vão entrando, doutor Wilson, doutora Alexandra, Priscila, Bruno, coisa boa estar com vocês aqui mais uma terça-feira. Então vamos lá, eu quero aproveitar o melhor possível esse tempo. Boa tarde, Michele. Que bom encontrar vocês aqui. Pessoal do G4, alguns conselheiros presentes. Que bom. Uma honra, na verdade, né, poder fazer reflexões sobre as lives, eventualmente com a presença de algum conselheiro. Eu vou falar sobre isso, inclusive, né? Sem sombra de dúvida. Bom, colegas, eu preparei, como disse agora há pouco, uma pauta aqui para trazer nesse nosso espaço de hoje. E eu quero começar dizendo para vocês que está sendo uma experiência incrível para mim poder ter esse diálogo com os julgadores do Conselho de Recursos da Previdência Social. Tanto conselheiros de juntas de recursos, conselheiros de câmaras de julgamento,
né? Até agora não conversei com conselheiros de junta e de câmaras de julgamento, na verdade, nas duas instâncias recursais, mais de uma dezena, com certeza, porque eu iniciei essas lives o ano passado, conversando com o conselheiro Paulo Vitor, que é da 16ª Junta de Recursos da Previdência Social, ainda em novembro do ano passado. Depois conversei com a doutora Caroline Albuquerque, e aí nós seguimos, fizemos, né, o final do ano e retomamos final de janeiro, e seguimos toda semana conversando. Para mim está sendo uma experiência fantástica, a oportunidade de conhecer, né, os conselheiros, conversar sobre direito previdenciário com eles, aprender muitas coisas com eles, não apenas em matéria de direito, mas em outras questões também, que a gente vai captando com as conversas. E eu espero que vocês estejam tendo esse proveito também. Eu tenho recebido muitos feedbacks dos colegas com relação às lives, feedbacks positivos, né? Eu quero dizer para vocês que a ideia de construir essas lives partiu de uma motivação muito natural da minha parte. Aqueles que me conhecem sabem que eu me dedico ao estudo do processo administrativo previdenciário há bastante tempo, há mais de década, talvez aí há quase 20 anos que eu venho estudando esse assunto. A minha dissertação de mestrado foi no tema, lá na PUC São Paulo, e eu tenho algumas obras sobre o assunto. Eu procuro direcionar os meus estudos para a temática processual administrativa, os estudos teóricos, e também tenho atuação prática no processo administrativo, né? No meu escritório, na defesa dos meus clientes. Então, isso está complementando um pouco as minhas reflexões. Eu gosto muito do direito administrativo também, venho estudando bastante o direito administrativo, e a ideia é justamente tentar construir uma ponte aqui, tá? Eu me coloco na condição da ponte aqui, né? Construir uma ponte aqui entre os nossos queridos conselheiros e os advogados. Porque eu quero dizer para vocês que eu tenho um entendimento que eu já defendi numa ocasião num evento sobre desjudicialização e fortalecimento do CRPS, que aconteceu aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o fortalecimento do Conselho de Recursos da Previdência Social passa necessariamente por uma melhor comunicação entre os advogados e o Conselho. Porque pensar num Conselho de Recursos da Previdência Social recepcionando recursos unicamente dos segurados não é pensar com a racionalidade do dia a dia. Nós sabemos que existem limitações para os protocolos de recursos na via administrativa por parte de um cidadão comum, que é hipossuficiente, independente da classe social que ele ocupa, porque a hipossuficiência, né, como dizia o Capelletti, né, na obra Acesso à Justiça, e como também nos ensina o professor Savares, a hipossuficiência técnica não tem relação com a hipossuficiência social dessa pessoa, né, com o fato de ele integrar classes sociais desfavorecidas, não ter um nível de estudo razoável para poder se indignar com uma decisão que não está correta segundo a sua visão e poder protocolar um recurso. A hipossuficiência técnica ela alcança até mesmo um advogado que não é especializado na área e que tem a sua aposentadoria indeferida no INSS e que postulou por conta o benefício, sem o auxílio de um especialista. Então, evidentemente que existe aqui uma hipossuficiência técnica que vai sempre existir, porque a nossa área é muito técnica. Não tem como alguém de fora saber o que é DER, DIB, DIP, COMBAS, Infibem, CNIS, MR. Não tem como alguém saber o que é PAB, complemento positivo. São siglas típicas de quem milita na área. Então eu venho defendendo já há algum tempo que o fortalecimento do Conselho, certamente, ele está na mesma linha do fortalecimento dessa aproximação da advocacia, né? Talvez até mesmo, e eu já defendi isso, por que não, com um acordo de cooperação técnica entre o Conselho de Recursos da Previdência Social e a Ordem dos Advogados do Brasil, para que os advogados possam ter um acesso mais amplo, mais rápido, como está acontecendo mesmo com muita dificuldade no INSS digital, né? Então, a ideia sempre foi construir essa ponte, trazer os conselheiros, eles estão aceitando, estão vindo,
estão trazendo as suas questões e aproximar os advogados. Isso é muito importante, gente. A gente precisa conhecer quem são os conselheiros, né? E isso é fundamental, né? A gente precisa tratar os conselheiros e as suas respectivas juntas de recursos, as câmaras de julgamento, como a gente trata os juízes. O doutor Beltrano da Sexta Vara, o doutor Ciclano da 26ª Vara, o ministro Gurgel da primeira sessão do STJ. A gente precisa saber quem são os julgadores, porque nós temos uma estrutura toda aparelhada para isso e a gente precisa aproveitar essa estrutura. E para isso a gente precisa interagir, senão fica difícil a atuação administrativa, né? Então, e aqui interessante o comentário que o Dr. Délio traz, né, que tem um caso concreto de um amigo, né, que pediu para o escritório dele patrocinar uma aposentadoria do pai, haja vista o desconhecimento do direito previdenciário dele, né, que era advogado, pelo que eu pude perceber aqui. Então tá mais ou menos nessa linha, né? Nós precisamos conversar. Falei isso nesse evento, inclusive estava o Dr. Marcelo Borso, que é presidente do CRPS, que fez uma palestra magnífica sobre o Conselho, com todo o conhecimento e expertise que possui, prática e teórica, né? Não apenas prático, mas acima de tudo teórico, conhece o assunto da questão jurisdicional envolvendo o nosso texto constitucional, acesso à justiça, a jurisdição una, né? E naquela ocasião falei, olha, é fundamental. Os advogados têm que sentir a atração do Conselho. Porque se não combinar com os russos, e aqui os russos são os advogados, evidentemente que os advogados vão continuar levando as suas demandas para o Poder Judiciário tendo acesso lá. Nós precisamos ter atratividade no Conselho. Boa relação com os conselheiros, destaque dos honorários advocatícios, possibilidade de acordos com o INSS no Conselho de Recurso, né? Inúmeras questões que a gente está tratando aos poucos, evidentemente, aqui na live. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante. Outra questão que eu anotei aqui na pauta e que eu quero deixar para vocês é que nós precisamos conhecer o regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. É fundamental que todos nós que queiramos atuar na área administrativa, recursal, precisamos acessar o regimento interno, que é a portaria 116 de 2017, né? E conhecer artigo por artigo como funciona o procedimento do Conselho. Tem muitos segredos ali dentro, tem muitas questões importantes que não nos são divulgadas numa primeira leitura e que a gente vai fazer um estudo mais aprofundado e a gente constata que, né? A gente constata aqui, eu anotei um ponto aqui, por isso que estou olhando aqui, que a gente constata que são fundamentais. Um exemplo que eu trago para vocês é o regimento prevê que o conselheiro relator, ao encaminhar o seu relatório, ele pode propor aos seus colegas, né, relevar a intempestividade de um recurso protocolado fora do prazo, se ele constatar que o objeto do recurso está comprovado o direito líquido certo do recorrente. Então é possível relevar a intempestividade desse recurso justamente com o objetivo de garantir o reconhecimento do direito. Está lá no artigo 16 do Regimento Interno do CRPS, que traz as atribuições do Conselho Relator. Isso é fantástico. Isso é algo realmente, é um divisor de água, se nós formos pensar, e é uma das vantagens que o Conselho traz, né, buscando aí o princípio da verdade real sempre, né, resolver os casos concretos de uma forma objetiva. É uma característica dos princípios que regem, né, a atuação dos conselheiros. Mas vamos um pouco mais além. Então, a importância do conhecimento do regimento, fundamental, fundamental, né? Isso ficou muito claro para mim, que já acompanho o regimento há algum tempo, mas a gente vai fazer a leitura com mais cuidado, artigo por artigo, e a gente constata que a gente precisa, sim, ter contato permanente. Hoje em dia a gente tem muita informação, e se a gente não faz uma revisão periódica do que a gente anota e do que a gente trabalha, o que a gente aplica, a gente acaba perdendo, e muito, o conteúdo. Não tem como guardar tudo, por mais prática que se tenha. Cada vez mais isso é uma verdade, né, gente? A gente vai sentindo isso, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão bastante importante que eu queria deixar para vocês
formada por mim até agora. Outra questão que me chamou muita atenção é que realmente nós temos uma composição paritária no Conselho. Quer dizer, nós podemos falar em justiça no Conselho. Né? Por quê? Porque o Conselho vai ter sempre uma composição por um conselheiro indicado pelo governo, o outro indicado pelos empregadores, pelas empresas, e um outro indicado pelos empregados. Não que necessariamente o conselheiro indicado pelos empregados tenha que sempre se posicionar favorável ao segurado, ou das empresas tenha que sempre se posicionar favorável às empresas, ou do governo tenha que se posicionar sempre a favor do governo. A gente pôde perceber nas conversas que tivemos aqui que isso não é uma verdade, né? Isso ficou muito claro. Vários conselheiros aqui, representantes do governo, com uma visão muito ampla, né? Então, isso não existe dentro do Conselho de uma forma direta, evidentemente. E mesmo que existisse, a composição por si só cuida de, digamos assim, equilibrar esse contexto. Então, nós podemos ter segurança para levar as demandas ao Conselho, né? Porque vai haver sempre essa imparcialidade. Isso é muito importante nós levarmos em consideração. Né? A Débora traz um depoimento aqui que é maravilhoso sustentar no Conselho. A troca é incrível, né? Não há formalismo e a proximidade é excelente. É bem isso, né? E a doutora Rucilene também, né, que traz aqui que o objetivo maior, uma das nossas conselheiras, né, que eu conversei aqui, né, o objetivo maior é dar direito a quem tem direito. Obrigado pelas palavras, doutora, foi muito bacana a nossa conversa e me parece muito claro isso também. Então a composição paritária também nos traz segurança. Eu não vou ser só elogios, viu, gente? Eu estou começando pelos elogios, tá? Eu quero trazer de uma forma muito ordenada, obviamente, as minhas ponderações, né? E, obviamente, que como tudo na vida, tem aspectos positivos e aspectos negativos. E esse é o objetivo dos nossos encontros aqui. Até agora só falei aspectos positivos, né? Até agora só aspectos positivos. Um terceiro ponto que eu queria trazer para vocês, que eu acho muito relevante, é a informalidade dos conselheiros. Não sei se vocês observaram, né? E não posso perguntar isso para eles, porque seriam suspeitos de me responder isso, né? Mas os colegas advogados que estão acompanhando aqui a live, que eu sei que são a maioria, né, devem ter observado que realmente existe uma informalidade no trato com o direito previdenciário no ambiente do Conselho que foge à regra do Poder Judiciário. Né? E os conselheiros, agora existem determinações para formação em direito, isso é muito saudável e importante, né? E existe toda uma preocupação com o conhecimento jurídico, que é fundamental, mas a gente verifica assim uma relação com o direito previdenciário menos formalista e mais informal, né? Até mesmo nas próprias atitudes dos conselheiros. Né? Por exemplo, muitos dizendo que se tiver algum problema com o protocolo do recurso, com a análise do recursos, entre no site do Conselho de Recursos da Previdência Social, peguem o telefone ou o e-mail da junta ou da Câmara de Julgamento, encaminhem um e-mail solicitando providências ou façam um contato telefônico. E muitos colegas estão me trazendo feedback que estão fazendo isso e estão obtendo retorno imediato. Hoje pela manhã, ou melhor, ontem, uma colega que talvez esteja aqui na live, que é a doutora Carolina, nossa colega aqui do Rio Grande do Sul, me trouxe uma situação que estava com dificuldade de protocolar um recurso especial, perguntando o que fazia, na minha opinião. Eu disse para ela, olha, vamos seguir a informalidade que os conselheiros estão nos ensinando. Entra lá no Quem é Quem, do Conselho de Recursos, que está no site, eu estou com ele aberto aqui na minha frente, né? Procura a Câmara de Julgamento, e faz um contato telefônico para tentar resolver o problema, né? E a colega fez o contato, vamos ver o resultado que vai ter. Eu já tive várias situações dessas em que obtive resultados positivos, né? Então essa informalidade é fantástica. A gente poder mandar um e-mail, poder encaminhar um documento por e-mail. Foram diversos conselheiros aqui que a gente conversou que disseram que é
podem recepcionar eventualmente alguma razão complementar, alguma questão importante, ou até mesmo algum documento posteriormente, até mesmo na sessão de julgamentos é possível trazer essa prova, trazer esses fatos. Então, essa informalidade nós precisamos aproveitá-la no Conselho, porque nós não vamos tê-la no Poder Judiciário. Mesmo no Juizado Especial Federal, que é mais informal, mas que tem regras processuais que nós não temos como fugir. Não temos como fugir, porque existem princípios do processo que não foram derrogados com o novo CPC, que são princípios que trazem uma segurança ao procedimento. Foi muito relativizado tudo isso com o CPC de 2015, mas as regras clássicas elas estão aí, né? Não é possível um informalismo acima de uma média considerada, né, razoável no processo, né? O princípio da demanda, né, a delimitação da lide, as questões que são trazidas ali. E aqui a gente encontra um espaço interessante. Não apenas no processo, mas na conversa com a estrutura do Conselho. Então, uma dica importante, gente, não deixem de conhecer o site do Conselho de Recursos da Previdência Social. Eu acho que o Conselho merece um site mais completo e tenho certeza que vai ter em breve, né? Inclusive com o repertório de jurisprudência para a gente poder consultar, algo que nós não temos hoje, né? Mas o que temos ali são informações importantes. E ali nós temos um item que é o quem é quem, que tem desde o presidente Marcelo Bósio, o vice-presidente Fernando Maciel, e vai descendo por todas as juntas, as composições, as câmaras de julgamento, com todos os contatos, inclusive os órgãos administrativos, né, do Conselho, que não raras vezes a gente precisa fazer contato. Então é importante que a gente tenha esse link sempre pronto para enviar um e-mail, um contato telefônico. Isso me ficou muito claro nas conversas que tivemos até aqui por aqui. A colega Sandra, né? A colega Sandra, ela refere, mas tem conselheiro tendencioso patronal? Não, obviamente que sim, eu não digo tendencioso, mas talvez possa ter um conselheiro que defenda de uma forma mais específica um determinado direito que outro. Eu não diria que seria tendencioso, doutora Sandra, eu não vejo isso, né? Mas obviamente que isso acaba neutralizado, né? Isso acaba neutralizado pela composição, é isso que eu quis dizer. É que nem o STF, eu posso fazer críticas, o STF está sob a mira, né? Tantas críticas que estão sendo feitas. Agora, a crítica a um único ministro fica prejudicada se eu não analisar o contexto todo. Agora, se no contexto todo eu estou convencido que devo manter a minha crítica, aí eu tenho que fazer a crítica realmente. Ó, o Conselho como um todo está parcial, ponto, né? Mas aqui não me parece que isso aconteça, né? Me parece que a composição paritária acaba absorvendo e equilibrando tudo isso, trazendo a minha opinião, tá? Lendo a sua aqui. A Sandra refere que às vezes não atendem telefone, né? Agora a Débora refere que algumas juntas realmente não respondem, né? Mas tem sido possível contatos, inclusive, pelo WhatsApp, em alguns casos. E, obviamente, nós estamos enfrentando um momento delicado agora, né? Isso tem que ser devidamente ressaltado. Mas a Débora aqui registra, né, um elogio à assessora do presidente Marcelo, dizendo que ela é maravilhosa e auxilia quando não se consegue contato com alguma junta ou câmara de julgamento. Tá feito, gente. Ó, a Débora deu uma dica importantíssima aqui. Se tiverem dificuldade em algum contato telefônico ou com e-mail para alguma câmara de julgamento ou alguma junta de recursos, façam contato com o gabinete da presidência, né, do Dr. Marcelo Bórcio. Lá tem a sua secretária, que é a Cacilda Lúcia de Oliveira, está aqui ela declinada, por isso que eu estou trazendo para vocês, né? Tem o contato telefônico, tem o e-mail, né, solicitando providências. A Débora nos relata aqui o sucesso nesse tipo de medida. Eu acho que pode ser bem importante, né, essa comunicação, porque realmente acontece sim, né, dificuldade com a comunicação com algumas juntas de recurso e câmaras de julgamento. Bom, deixa eu trazer aqui um quarto ponto, tá?
um quarto ponto. Eu achei fantástico e foi muito bom conhecer de perto, através da conselheira Camila Santana, Cristiane Santana, perdão, confundi o nome da Cristiane, sobre o gabinete de crise de dirigências. Né? Por quê, gente? Vocês devem ter observado que eu fiz algumas perguntas para ela, de certa forma, né, futurísticas, né? Pensando qual será o futuro do gabinete de crise de dirigências. Será que ele precisa ser temporário até se resolver esse problema? Digamos que vá se resolver esse problema, né, da instrução probatória na instância do INSS, na via administrativa da Previdência no INSS. Porque, gente, vejam bem, nós termos um conselheiro instrutor que possa estar dirigenciando na busca das provas, me passou um recado muito claro. Né? E aqui vem a cabeça do advogado. E aí eu vou abrir um parênteses muito importante para vocês, todos que estão nos acompanhando aqui, inclusive os conselheiros. Eu tenho a naturalidade de falar isso perante os conselheiros, porque eu acho que é essa a construção que a gente precisa fazer. Né? Sandra, o contato da assessoria está no site do CRPS, no link Quem é Quem. Ali tu clica, tá? Coloca no Google CRPS, vai ter o site embaixo, você clica no site, entra, quem é quem, clica, vai, o primeiro nome que vai aparecer é o do gabinete da presidência, do presidente Marcelo Fernando Borzio. E ali você consegue todos os contatos, tá? Acho que é uma alternativa interessante. O Dr. Délio também referiu uma dificuldade no contato. Façam esse contato e tentem resolver via gabinete da presidência, conforme aí o precedente que a Débora trouxe aqui para nós hoje, tá? Por que eu falo a cabeça do advogado? Porque, obviamente, que a gente pode fazer dezenas e centenas de lives com os conselheiros do Conselho de Recursos, gente. Aqui, né, podemos fazer eventos e vamos fazer e temos que fazer. Os institutos precisam estar voltados a isso, IBDP, IEPREV, IAPE, IEPEDS, todos os institutos que a gente tem hoje. Agora, óbvio que o trabalho do advogado na área administrativa sempre será diferente do trabalho do conselheiro. Assim como o trabalho do juiz no processo judicial é diferente do trabalho do advogado. Porque nós precisamos atender o interesse maior do segurado e nós precisamos estudar alguma medida processual e jurídica para resolver aquele caso concreto. E não raras vezes a gente vai extrair parte do conteúdo do conselho, mas também vamos invocar o âmbito judicial. Porque existem situações que a gente não consegue finalizar de forma positiva no conselho pelas limitações que o conselho tem hoje. Ele não precisa ter essa limitação no futuro. E pelo que a gente tem observado, a intenção hoje é que não tem essas limitações no futuro. Mas óbvio que ele tem. E a jurisdição no país é una. Cabe ao Poder Judiciário dar a última palavra. Então é muito importante que agora falo para os advogados, mas atento para que os conselheiros escutem, para a gente construir juntos, é fundamental que nós não tenhamos vergonha em dizer, em referir, em anunciar que buscamos medidas judiciais também. Claro que sim, porque o nosso papel é muito delicado, não raras vezes nós temos uma batata quente à mão para resolver um caso concreto. E a gente precisa fazer um mix na nossa atuação. Talvez pegar a vistoria técnica prevista na resolução 485 para comprovar o mau preenchimento de um PPP com relação ao LTCAT, mas levar essa discussão para uma vara federal. Isso faz parte da minha estratégia. Isso acontece muito no nosso cotidiano. Ou até mesmo judicializar por inteiro uma matéria. Ponto. Né? E também o mandado de segurança. Uma coisa é impetrar um mandado de segurança, levar uma matéria específica ao Poder Judiciário, eventualmente judicializar uma matéria inteira. Outra coisa é criar uma cultura de impetração, né, assim, sem maiores cuidados de mandado de segurança, não esgotando, né, os canais que estão sendo nos ofertados aqui no site do Conselho de Recursos, não buscando os canais de ouvidoria, não tentando resolver os problemas de uma forma antecipatória, antes de medidas mais drásticas. Esse me parece ser o recado principal aqui. Então a cabeça do advogado, obviamente, que precisa pensar nisso. Senão, vai acontecer um fato muito simples. O cliente de vocês vai embora e vai bater a porta do concorrente. Porque o cliente não está preocupado se vocês vão ajuizar a ação na justiça, se vocês vão protocolar o recurso no Conselho de Recursos ou o que vocês vão fazer. O cliente quer
o alimento dele, que é a prestação dele. Nós vimos hoje um caso, está sendo noticiado agora pela imprensa, eu não sei que deslinde teve, tomara que tenha sido um deslinde positivo, né? Por favor, tem um cidadão com dinamite no corpo dentro de uma agência em São Paulo, se não me falha a memória, quer explodir a agência porque não pagaram o benefício dele que já foi deferido. Né? Ele não tem eu pude perceber que ele não tem os 2 pés, quer dizer, o segurado não pode esperar. E o intermediador dessa relação é o advogado. Então não tenham vergonha, não tenham receio de ter uma atuação prática administrativa e ao mesmo tempo terem atuação judicial. É óbvio que vocês não vão resolver todos os problemas de vocês na via administrativa. É óbvio que não. Tem situações que não tem como resolver na via administrativa, que vai precisar. Mas tentem valorizar mais, tentem enxergar mais, tentem, né, responder a esse convite que foi feito por todos os conselheiros que estiveram aqui e que vão estar daqui para frente na continuidade das lives. Me parece que eles estão nos chamando para uma atuação mais técnica, né, e não tão né, judicializadora, digamos assim. Né? Mas é importante fazer essa diferenciação. Por que eu falei da cabeça do advogado e da cabeça do conselheiro? Deixa eu baixando aqui. Justamente pelo que a Débora pergunta. A Débora pergunta, eu não lembro se em uma sustentação posso pedir algo que o gabinete de crise possa resolver. O que achas? Débora, essa foi a minha intenção com a doutora Cristiane Santana. Porque o que eu vejo? É óbvio que o gabinete de crise foi criado para resolver um incêndio, um problema que está atualmente no conselho. Né? O conselheiro instrutor vai pegar o WhatsApp, vai contatar o segurado para pedir a documentação que faltou, eventualmente vai contatar uma empresa para pedir uma ficha de registro de empregados. Mas por que nós não podemos começar a inovar a partir de agora e nos nossos recursos solicitar providências para o gabinete? De forma educada, ordeira, processual, né? Por que não solicitar para o gabinete que eventualmente promova uma pesquisa externa para inquirir um vizinho, para comprovar a união estável, para que se desloque, converse com o perito para eventualmente reanalisar um PPP que está incongruente com relação ao LTCAT? É essa a grande questão. Acho que o recado foi dado. A doutora Cristiane não ia dizer, não, advogados comecem a pedir isso. Claro que não, porque não é essa a intenção do gabinete. Mas eu acho que dentro do papel colaborativo que cabe a nós e que está previsto no Código de Processo Civil, e o Código de Processo Civil se aplica ao Conselho de Recursos da Previdência Social, nós precisamos trazer isso nos nossos recursos. Por que não a Débora, numa sustentação oral, em que restou pendente uma dúvida com relação a uma dependência econômica, não postular que os conselheiros acionem o gabinete de crise de diligências e façam uma pesquisa no local onde a pessoa mora para comprovar se a dependência é parcial ou total, por exemplo, ou se existe dependência, né? Me parece possível isso. Mesmo que eventualmente num primeiro momento a gente vai ter dificuldade, mas a ideia do gabinete de crise, que inclusive, né, não sei se os colegas sabem, foi premiada na Suíça por um prêmio internacional, né, voltado a uma Associação Internacional de Seguridade Social, se não me engano é a ISA, se não me falha a memória, que fica, se não me falha a memória, na Suíça, né, foi premiado o gabinete de crise de diligências, foi premiado, né, justamente por uma boa prática jurisdicional. Por que nós não podemos ajudar o Conselho a aperfeiçoar esse gabinete? Postulando, sugerindo, dando ideias nas nossas petições e sustentações orais. Débora, tu pegou o ponto que eu queria trazer. Eu acho super pertinente a gente começar a conversar sobre isso e praticar nos nossos casos concretos. Tem uma colega que está relatando que o áudio está baixo. Se tiver baixo ainda, me falem, tá, pessoal? Então eu vou segurar aqui o microfone um pouco mais próximo. Show, Débora. Vai ter que nos contar semana que vem. E se der certo, vai ter que entrar aqui ao vivo, tá? Por favor. Vai ser muito bom. Bom, com a ajuda da Débora, que a gente conseguiu, né, evoluir nesse tema do gabinete de crise, eu quero entrar num outro ponto importantíssimo, que são os enunciados do Conselho de Recursos. Ficou muito claro aqui, conversando com todos os conselheiros, que os enunciados foram todos eles
revisados em 2019 por uma proposição do conselheiro Gustavo Beirão, que é presidente da terceira Câmara de Julgamento, e eles estão no site do Conselho de Recursos e nós podemos consultá-los todos eles aqui. Gente, foi uma revolução o que foi feito nos enunciados, porque não são enunciados como aqueles do Poder Judiciário que se redundam numa frase apenas. Eles trazem praticamente um manual para cada um dos enunciados, trazendo informações bastante relevantes, né? Como, por exemplo, eu anotei alguns aqui bastante pertinentes, né? O enunciado primeiro, que diz que cabe ao Conselho conceder o melhor benefício, que traz regras importantes sobre reafirmação da DER, que traz regras importantes sobre, né, como fazer essa análise do direito ao melhor benefício. Depois eu trouxe aqui também, né, o enunciado 2 do Conselho de Recursos, que traz a presunção de recolhimento do segurado empregado, inclusive o doméstico, que a gente tem problema ainda no INSS se o primeiro pagamento não foi em dia, para reconhecer o exercício da sua atividade, né? E o benefício acaba sempre em salário mínimo e toda aquela discussão que o doméstico tem. A gente sabe que o judiciário resolve o problema, mas veja que o enunciado 2 deixa claro, né, que a concessão de benefícios no valor mínimo ao segurado empregado doméstico independe de prova do recolhimento das contribuições, inclusive a primeira sem atraso. Né? Então isso é muito importante, e que o vínculo do segurado como empregado doméstico será computado para fins de carência, ainda que, né, será computado para fins de carência. Acho que isso é muito importante. A doutora Vânia, conselheira Vânia, presidente da segunda Câmara de Julgamento, traz uma observação importante aqui, né? Que o gabinete de crise de diligências, que está regulamentado numa portaria, né, só pode requerer documento às partes. Não tem competência regimental para realizar pesquisa externa. Fica o registro. Muito obrigado, doutora Vânia, pela informação. Feliz que a senhora está aqui. Muito feliz. Importante a informação que a doutora Vânia traz. Não para dar um banho de água fria na gente, claro que não. Mas, acima de tudo, para ajudar nesse processo de reflexão. E aí cada um vai construindo na sua atuação individualizada as suas ideias, vai ordenando a sua atuação com base no que vai sendo trazido. Tá? Uma informação muito importante trazida pela doutora Vânia Pontes aqui, né? Então vejam a importância, gente, do enunciado 2 com relação, por exemplo, né, ao doméstico, né? Depois a gente tem informações importantes aqui, eu estou resumindo, né, gente, porque seriam muitas questões que poderiam ser trazidas, é uma primeira reflexão que a gente está fazendo, né? O enunciado 5, que diz que o contribuinte individual comprovará a interrupção ou encerramento da sua atividade sob pena de ser considerado indébito no período sem contribuição. Bom, isso quer dizer que se a inscrição está ativa e eu paro de contribuir, eu posso contribuir encostando na última contribuição para validar como carência e qualidade de segurado? Significa isso? Sem a necessidade de comprovar a atividade? Afinal de contas, se ele não interrompe a atividade formalmente, se ele não baixa a sua inscrição, segundo o enunciado 5, ele segue em débito com a autarquia, porque se presume o exercício da atividade. Então eu posso recolher retroativos sem comprovar o exercício da atividade, tendo inscrição em época própria, e tendo uma contribuição em dia, eu posso computá-las todas sob carência? Algo que sabemos que a gente não consegue no Poder Judiciário, porque a TNU já vetou alguns anos atrás. Seria aqui possível? Me parece que sim. Trabalhamos esse assunto em uma live das que fizemos, né? Avançando um pouquinho mais, né? A enunciado 7 traz informações importantes sobre a doença pré-existente, né? A questão do agravamento da doença, que eu acho que é muito relevante também, né? Informações importantes também, gente, sobre o segurado especial, é trazido aqui no enunciado... Deixa eu buscar ele aqui. No enunciado... Enunciado 15 trata do rural,
né? E tem mais um outro enunciado aqui que também trata do rural. Temos, né, o famoso enunciado 12, que diz que o fornecimento de EPI não descaracteriza o exercício das condições especiais, só se ele for comprovadamente neutralizador da nocividade, né? Então isso é muito importante, a gente tem um espaço importante para debater esse assunto no Conselho, um assunto que inclusive no âmbito judicial encontra ainda aguardando decisão de um RDR que se originou aqui no Rio Grande do Sul e que, portanto, ainda suspende, sobresta os feitos, então a gente tem a possibilidade de fazer essa discussão aqui. Então é importante, gente, tem que conhecer os enunciados do Conselho de Recursos, porque a partir de 2019 eles ficaram muito mais completos e eles vinculam a decisão dos conselheiros. Isso é muito importante. Eles devem ser sempre observados pelos conselheiros. E isso é um fato, assim, importantíssimo para a nossa atuação. Eu resumi alguns aqui nessa primeira reflexão que a gente está fazendo, né? Outra questão fundamental trazida aqui também, né, se não me falha a memória, pela conselheira, não foi a Pamela Mor, não lembro agora quem foi a conselheira que trouxe, a importância de elaborarmos bem as peças recursais, né? Ficou claro aqui que esse papo de que não se analisa os pedidos e as petições pode vigorar no INSS, mas que no Conselho de Recursos não só se analisa, como não se fazer as fundamentações de forma clara pode prejudicar a decisão do Conselho. Então precisamos ter um rigor na formulação das nossas petições, do nosso recurso ordinário, do nosso recurso especial, da revisão de acórdão, dos embargos de declaração, dos incidentes de uniformização. Os conselheiros leem, sim, as nossas peças, e quanto mais informações nós prestarmos ali, maior a chance de sucesso. Se a matéria acaba indo para o Poder Judiciário no momento futuro, eu tenho inclusive mais argumentos para mostrar para o juiz de que eu realmente pré-questionei toda a matéria na instância administrativa, seja no INSS ou na instância recursal. Acho que esse também foi um aspecto importante, com fundamentação jurídica, fundamentação fática, pedidos. É importante que a gente seja sejamos ambiciosos no pedido, né? É importante pedir o destaque dos honorários contratuais, mesmo que não haja previsão legal para isso. A gente precisa estar trabalhando tudo isso. As conquistas no direito, elas vêm por esses movimentos. A conquista no direito, ela não vem de graça, né? A gente sabe disso, né? E não é desde a Revolução Francesa. Isso é na história da humanidade, né? As grandes mudanças vêm no princípio maior de bater na pedra até que a coisa vai acontecer, né? Então a gente precisa ter essa postura, usar os pronomes corretos para tratar os conselheiros, a forma de lidar com o direito. Eu acho que isso também ficou muito claro até agora nas conversas que tivemos. Aliás, a doutora Vânia está aqui, foi uma live fantástica, todas as lives foram fantásticas, mas eu queria ressaltar que a doutora Vânia, enquanto presidente da segunda Câmara de Julgamento, estamos tratando aqui de uma instância realmente bastante elevada no Conselho, trouxe informações importantes sobre as resoluções do CRPS, sobre os pareceres das consultorias jurídicas dos ministérios, sobre os enunciados e súmulas da AGU. Aqui não como os enunciados que vão ter vinculação obrigatória em todas as decisões. Aqui não. Aqui a vinculação é no caso concreto. É eu trazer uma determinada resolução que resolveu um caso concreto similar ao meu e pedir que se aplique. Porque há divergência entre decisões de duas juntas de recurso em matéria de alçada, ou decisões entre duas câmaras de julgamento, ou entre Câmara de Julgamento e o Conselho Pleno e a resolução, ou entre a junta de recurso em matéria de alçada e a resolução, a gente começar a trabalhar os incidentes para o Conselho de Recursos. É fundamental, gente, isso, né? Claro que aqui nós temos uma deficiência muito grande na divulgação desses precedentes. Nós precisamos urgentemente que o Conselho de Recursos publicize esses precedentes, tragam acesso ao repertório de jurisprudência para que a gente possa fazer isso. Senão, evidentemente, ainda é muito difícil. Mas a gente precisa conhecer, né, em tese, pelo menos, num primeiro momento,
até onde a gente pode chegar, né, nessa discussão. A Karen, querida Karen, sempre presente, deixa claro aqui, né, como seria bom se conseguíssemos os destaques da esfera administrativa. No evento que participei no TRF da 4ª Região, sobre desjudicialização e o incremento do Conselho como mecanismo para reduzir as ações judiciais, a sobreutilização do Poder Judiciário, eu falei isso, né? Nós precisamos, Karen, ter atrativos na via administrativa. O advogado tem que se sentir atraído. Hoje a gente não tem esse espaço, porque hoje o procurador que não é advogado recorre da mesma forma. E as nossas prerrogativas, os nossos espaços ainda estão sendo conquistados num tribunal que tem por tradição julgar recursos dos segurados, sem a representação, sem o patrocínio, sem a representação técnica de um advogado. Mas é importante que a gente vá evoluindo, né, nesse ponto, né? É verdade, Neide, o Conselho está prometendo há um tempão, teve um tempo que nós tínhamos a consulta, eu lembro, consultei muito o repertório naquela época, a gente selecionava se queria junta de recursos ou câmaras de julgamento, depois ficou um tempo presente no site, mas a gente não conseguia consultar, dava sempre que não existia nenhuma decisão localizada, depois foi retirado, né? E eu não sei qual destino foi dado para esse repertório, né? Se esse repertório existe, não existe. E eu sei que há esforços importantes no sentido de disponibilizar essas decisões. Muito, muito importante a tua colocação, doutora Neide. Um prazer te encontrar sempre aqui, tá? Saudade, né? A gente não se encontra mais nos eventos presenciais. Saudade de todos que tínhamos o costume de nos ver nos congressos, nos eventos. É um retrocesso, doutora Nádia, sem dúvida. Sem dúvida é um retrocesso ter sido retirado. Fica difícil, né? Como é que a gente vai praticar uma advocacia mais técnica sem entender como pensa o Conselho? Sem dúvida, essa é uma crítica pontual e o próprio Conselho reconhece, né? O próprio Conselho reconhece. Que legal, doutora Neide. Deixa eu seguir aqui, tá? Importante, tá? Gente, tivemos uma live fantástica sobre BPC. Benefício de prestação continuada da LOAS. E vimos que é possível trabalhar o conceito de família no Conselho de Recursos. Sabe aquele conceito de família que não raras vezes não é completamente analisado na via do INSS, porque se baseia no CAD único, mas o CAD único não está nos termos. A configuração de família é completa, não é aquela que está no decreto que regulamenta o BPC da LOAS. A exclusão de um filho casado, a exclusão de um filho, né, separado, divorciado, né, do cômputo do grupo familiar, a importância de delimitar o conceito de família, né? Se não me falha a memória, foi a conselheira Pamela que falou sobre o BPC. E ela demonstrou, né, com maestria o quão é importante a gente levar ao Conselho o LOAS, né, gente? E outra, também para a realização da perícia biopsicossocial, que hoje tem uma metodologia no INSS muito relevante, que segue a CIF, né? Na Justiça a gente não tem visto, né, a observância da CIF para avaliação do deficiente. Lá no INSS está se aplicando o índice de funcionalidade brasileiro para fins de aposentadoria. E como é importante a gente levar, né, uma avaliação mal feita quando a gente analisa o laudo e vê que o índice e a pontuação está toda britânica, não foi preenchida devidamente, mesmo naquelas funções do corpo do segurado que estão atingidas com a deficiência, as barreiras externas, o método FUSE, né, que faz aquelas avaliações do conjunto global das pessoas na mesma condição, para justamente tentar acertar o melhor possível a configuração da deficiência, que não está mais ligada à doença, mas sim a doença em cotejo com o ambiente, com as barreiras. É aí que se configura a pessoa deficiente. Por isso que não mais a chamamos de pessoa portadora de deficiência. A deficiência não é portada mais. Ela vem em interação com as barreiras. E a doutora Pamela mostrou o quanto é importante recorrer para que o processo desça em diligência para a realização da perícia biopsicossocial que não foi devidamente feita, né? Então, é muito importante pensarmos no BPC pela via recursal. Me parece, assim, uma das áreas
mais factíveis de se atuar em instância recursal, pelo que pude compreender até aqui. Boa noite, Ivete, seja bem-vinda. Que bacana, Manuela. Eu sei do teu gosto, viu? Eu sei do teu gosto pelo processo administrativo já há alguns anos, da tua prática, né, aí no litoral. E que bom, temos um time forte aqui, hein? Temos um time forte aqui. Podemos não ser muitos, né? Mas acho que somos já muitos. Mas somos fortes e destemidos, né? Boa noite, doutora Tedi, doutora Seni, seja bem-vinda também. Pessoal, estamos encaminhando para o final, eu queria concluir. A doutora Vânia trouxe um aspecto que eu achei fundamental sobre a revisão de acórdão prevista no artigo 59, nos mostrando que um acórdão do CRPS pode ser revisado, seja de junta ou de câmara de julgamento, dentro de um prazo decadencial de 10 anos, se ele violar a lei, o decreto, se ele violar súmula e enunciado da AGU, enunciados do CRPS, né? Ou seja, eu posso postular a revisão de acórdão para que seja reanalisada aquela decisão dentro de um prazo de 10 anos, gente. Então vocês recebem um cliente do escritório, ele diz que não conseguiu, já faz 1 ano, 2, vocês baixam o processo administrativo no meu INSS, constatam que foi um erro grosseiro e protocolam um pedido de revisão de acórdão. E conseguem comprovar o direito desde a data de início do benefício, desde a DER. E conseguem um pagamento de retroativos com um complemento positivo, pagando todos os valores. Isso é possível em muitos casos concretos, né? Isso ficou muito claro, né? Então, atentem-se para a revisão de acórdão do artigo 59, que foi muito bem destacado pela doutora Vânia aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto importante que eu tenha separado, né? Bom, o doutor Paulo Vitor, o ano passado, destacou para nós a importância dos enunciados do Conselho para a aposentadoria especial, nos mostrando inclusive a questão do ruído e a possibilidade de se dirimir a questão envolvendo a técnica utilizada, né, se é a norma ocupacional da Fundacentro ou a NR15, né, com um enunciado específico tratando sobre o tema, né? Então, a aposentadoria especial também, a possibilidade da realização de uma vistoria técnica por força de uma conversão do julgamento em diligências por parte do CRPS. Bom, aí nem se fala, né, gente? A possibilidade de JAs, pesquisas externas, vistoria técnicas, por força de decisões do Conselho que anulam a decisão do INSS e mandam instruir corretamente o processo, né? Então, achei esse também um aspecto bem importante. Para concluir, eu queria dizer para vocês acerca de alguns aspectos não tão bons, né? E eu pontuei alguns aspectos não tão bons no decorrer da live. Mas eu queria agora dizer para vocês que eu sei sim que não é fácil, né? Para nós advogados é difícil, porque ainda existem muitos entraves para uma utilização efetiva do Conselho. Mesmo com todos os esforços da diretoria do Conselho, presidente, vice-presidente, os esforços dos conselheiros que nós pudemos observar em loco aqui, ainda existe uma cultura no Brasil muito forte de acesso ao Poder Judiciário. E é muito tentador as pessoas buscarem o Poder Judiciário. Prova disso é que hoje o Judiciário quer resolver todos os problemas, né? E paga um preço caro por isso, né? Paga um preço caro por quê? Porque não tem mais estrutura para isso. Está faltando, inclusive, dinheiro para isso. E aí a gente começa a ter decisões que, invariavelmente, acabam prejudicando o acesso à justiça. Eu tenho convicção, a minha agência do INSS é a mesma de vocês, o meu INSS digital também, né, o meu conselho de recursos também. Eu sei que as decisões ordenadas, né, pelo conselheiro demoram a ser cumpridas pelo INSS, eu sei que a subida dos recursos estão demoradas, mas eu acho que a gente tem que tentar pensar um pouco mais sobre tudo isso, né? Eu acho que a gente tem que tentar, sim, né, pensar um pouco mais sobre tudo isso e tentar aplicar o princípio da informalidade, mandar o e-mail, fazer o contato telefônico. E, obviamente, se em último caso for necessária a judicialização, a gente tem que promover a judicialização. Como eu disse para vocês no início, nós somos os advogados da causa aqui.
E a gente tem uma função que vai além do julgador. E obviamente que isso é compreendido, tá? Mas a gente precisa pensar mais sobre tudo isso. Eu gostaria muito de seguir com as lives a partir da terça que vem, e de repente mais aí um número de lives suficientes para a gente parar de novo, para mais reflexões. E aí eu queria talvez me convencer mais que a gente pode melhorar os aspectos negativos. Hoje, os aspectos negativos são muito fortes e dificultam muitas vezes o acesso ao conselho, né? Sem dúvida que dificultam. Né? Haja vista que todos os conselheiros fizeram aqui ponderação sobre a invencível quantidade de intimações de mandados de segurança. Isso não é consequência, né, gente? E isso, na verdade, não é causa, perdão. Isso não é causa, isso é consequência de um problema que está ocasionando. Mas que nós precisamos tentar construir uma solução juntos. E eu acho que tem um espaço bem importante para isso. Né? Claro que se estão impetrando mandados de segurança é porque as coisas não estão andando, é porque o conselheiro está determinando uma realização de uma JA e o INSS não está cumprindo uma pesquisa externa. A gente sabe que isso está acontecendo. A gente sabe, como a Manuela bem diz aqui no comentário, que o esses REC ainda não dialoga muito bem com o INSS, né? Ele podia ser um pouco mais acessível aos advogados. E talvez aqui a importância do acordo de cooperação técnica com os advogados. Eu falei isso no evento do TRF, né, da 4ª região. Tem muitos problemas a serem resolvidos. Não existe aqui mar de rosas, tá? Mas eu quero sempre defender uma positividade, porque é uma característica minha, quem me conhece sabe, e eu quero adentrar mais a fundo nos problemas para a gente tentar ir encontrando soluções informais que a gente pode resolver nos casos concretos, mas também, por que não, provocar mudanças com a nossa atuação individual e também nos debates que a gente está trazendo aqui. Né? Então, fico muito feliz com a presença dos conselheiros, meus queridos conselheiros. A doutora Rucilene está aqui, deixando um comentário. Doutora Vânia, acredito que outros conselheiros estejam aqui acompanhando. Muito obrigado por terem aceito as lives até aqui. Quero agradecer de coração também todos os advogados que estão participando aqui comigo, estão trazendo feedback positivo. Eu me encorajei a fazer esse projeto. É difícil, é toda semana, a gente tem zilhões de compromissos, ainda mais com a pandemia, mas eu quero continuar e quero uma interação diferente de vocês daqui para frente. Vamos pensar em algumas coisas juntas, para que a gente possa encarar melhor os aspectos negativos e tentar encontrar soluções. Tá? Muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês aí nos comentários. Né? Olha o William aí presente, que ganhou o livro na última live. Né? Já postei o livro para o William, do INSS Digital. Vou encerrar por aqui, mas quero encerrar por aqui com 3 pontinhos, tá? Ou seja, eu não estou encerrando a minha narrativa. Por isso, não digam que eu tenho uma visão romântica sobre o conselho. Não, como eu não estou colocando um ponto final, estou colocando 3 pontos, é porque continuaremos, tá? E vamos tentar avançar nesse tema em lives posteriores. Tá bom, gente? Obrigado por estarem aqui comigo hoje, foi muito bom. Procurei contemplar todos os comentários, tá? E nos vemos terça que vem, 17h45, voltando às entrevistas, aí quero trazer um novo tema e eu espero todos vocês aqui. Um abraço apertado, se cuidem e uma boa semana para vocês. Tchau!